Olá, eu sou o Jorge, mais conhecido como Jorge Kuhn. Sou professor assistente no Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E vou falar um pouquinho, e também sou sócio proprietário de uma casa chamada Casa Moara, que fica no Brooklyn, que é um espaço onde nós temos uma ênfase grande no cuidado com a família. São consultórios privados, em que nós temos lá, além de médicos, nós temos toda uma equipe que nos ajuda, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, obstetrizes e assim por diante. Bem, começando um pouquinho da minha parte pessoal, Eu costumo dizer que agora em outubro eu faço a minha atualização de minha versão, vai ser 6.8, tá? Então eu tenho 67 anos. E sou casado com a Esmerinda, que é também ginecologista e obstetra, e estou casado há 40 anos. Tenho 3 filhos, a Renata, formada aqui na escola, ela é pediatra, casada com um ortopedista da mesma turma, o Eduardo. Tenho também a Clara, a segunda filha, casada com o Daniel, que é um suíço, e ele é cônsul, então a cada 4 anos eles mudam de país. Ela é instrutora de yoga e tem um terceirinho que é o Otávio, atualmente com 35 anos, e ele é engenheiro mecatrônico que virou fotógrafo. Então agora ele faz fotos de mergulho, em profundidade, e está muito feliz com isso, Bom, eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, Eu sou da 6ª turma de Mogi, portanto considerado pioneiro, Quer dizer, quando eu comecei lá no primeiro ano, estava começando o 6º ano da primeira turma, E lá eu conheci o professor Antônio Guariento, de saudosa memória, que também foi professor aqui na Escola Paulista de Medicina, na época disciplina de obstetrícia do Departamento de Tocoginecologia, e ele então, junto com os outros professores na época, a partir do 3º ano eu já tinha ginecologia e obstetrícia, e eu me encantei principalmente com obstetrícia. Ao final do 3º ano eu prestei um concurso em algumas maternidades que aceitavam estagiários acadêmicos de medicina para plantões, Então eu acabei ficando no meu 4º, 5º e 6º ano na Associação Maternidade de São Paulo, também de saudosa memória, já extinta, Inclusive o prédio já foi demolido. E lá no 4º ano, ao final do 4º ano, eu já atendia partos, inclusive já fazia fórceps, Ao final do 5º ano, além disso, eu já atendia, já ajudava e depois fazia operações cesarianas, E ao final do 6º ano, realmente, eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia. O professor Guariento me apresentou ao professor Domingos Delácio, que era o professor titular aqui da disciplina de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, e a partir de então eu comecei a ter contato com o professor, mais do ponto de vista, digamos, de congressos e cursos que ele fazia aqui na Escola Paulista de Medicina. Eu fiz a minha residência no Hospital e Maternidade, hoje conhecido como Leonor, que é o Leonor Mendes Barros, na época Casa Maternal e da Infância, e lá eu era o professor Delácio, o diretor clínico desse hospital. E aí eu comecei a ter muito contato como residente com ele. Também tive muito contato com um chefe de plantão chamado Ariê, que me estimulou durante muitos e muitos anos, porque depois eu fiz um concurso e acabei sendo aprovado para ser chefe de plantão, junto com esse médico que era o meu guru, que é o Ariê. E aí eu realmente comecei a ver que era a minha praia mesmo, Ginecologia e obstetrícia, mais a obstetrícia, mas também a ginecologia. Aí terminei a residência, eu me formei em 1978, terminei a residência em 1981, fui morar um tempo em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, fiquei lá durante 1 ano e meio,
Porém, minhas pretensões eram maiores, né? Eu acabei, em 1983, voltando, e aí o professor Delácio me apresentou à disciplina na época, e eu acabei ficando durante 5 anos, de 83 a 88, como estagiário, né? Como amigo da escola, digamos assim, né? E quem me deu um incentivo muito grande nesses 5 anos foi a professora Ana Maria Bertini e o professor Luiz Camano, o professor Luiz Culay Júnior e também o professor Antônio Rubido de Azevedo. Então, através dessas 4 pessoas, eu acabei ficando conhecido na disciplina de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. Fiz um mestrado em 1987. Em 1988 prestei o concurso público para ser professor aqui e acabei entrando. Então, desde 1988 eu estou como professor assistente, eu tenho apenas o mestrado. Em 1989 eu fiquei motivado muito a fazer um doutorado fora do Brasil. E eu me candidatei para duas cidades, né? Londres, em que a professora Ana Maria Bertini tinha contatos, ela queria muito que eu fosse para Londres, mas eu também tive contato através do professor Humberto Gazzi com a Berlim. Eu estava muito motivado a ir para Berlim, porém eu tentei bolsa pelo CNPq para ir para a Inglaterra e bolsa do CAPES para ir para a Alemanha. Entrei em cursos, né, para aperfeiçoar os idiomas, tal. O alemão eu já falava um pouquinho desde os meus 5 anos, e aí eu fiz curso tanto de alemão quanto de inglês, e aí fiquei na torcida de qual das entidades, né, que fomentam essas pesquisas, esse doutorado, qual sairia, né? Aí eu escolheria quem saiu, né? Se saísse os duas, eu ia ficar numa situação um pouco difícil. Porém, as coisas acontecem como tem que acontecer, eu acabei tendo aprovação apenas para CAPES. E aí, por um acordo com uma sociedade acadêmica alemã, eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos para ficar 6 meses numa cidadezinha ao sul da Alemanha, na Floresta Negra, chamada Staufen, e lá eu fiquei 6 meses aperfeiçoando o idioma alemão. Levei a família, me consideravam um alucinado, né, por levar a família com 3 filhos, a mulher, os 3 filhos, e nós tínhamos a guarda de a filha da nossa secretária do lar, a Santa Vitória, a guarda da Ivaneide, e ela ficou com a gente durante esse 1 ano e meio, o que nos foi de uma enorme ajuda. Ela tinha na época 15 anos, enorme ajuda porque ela cuidava dos nossos filhos quando a gente não estava, né? Porque minha esposa também acabou fazendo esse estágio na Universidade Livre de Berlim, um hospital chamado Rudolf Virchow. E ela também aprendeu alemão, porque ela também estudava alemão, e aí a gente ficou esse 1 ano e meio, né, 6 meses em Staufen, 1 ano na Universidade Livre de Berlim. Esse hospital universitário, na época chamada Rudolf Virchow, ele era um hospital de alto risco. Então, na obstetrícia, ele atendia gestantes de alto risco. E o que me surpreendeu foi que a taxa de operação cesariana deles, na época, era em torno de 12%. Nós, no Brasil, já tínhamos mais de 40% de operações cesarianas. Então, eu acabei aprendendo muitos casos em que nós, aqui no Brasil, teríamos antecipado o parto através de uma operação cesariana, eles mantinham a conduta de assistência ao parto vaginal. Eu achava interessantíssimo porque eu falava na minha cabeça no início, nossa, eles estão arriscando muito, né? Eles estão arriscando muito um parto vaginal. Nós, lá no Brasil, já teríamos feito uma operação cesariana. Depois, com os bons resultados que aconteciam, eu percebi que eles não eram tão lunáticos assim, né? Quer dizer, eles insistiam quando havia segurança na avaliação materna e fetal.
E lá eu tive um professor que era assistente, era catedrático lá, seria um professor titular aqui, né? E que me orientava no meu estágio lá, no meu fellowship. E eu tinha a professora Ana Maria Bertini aqui no Brasil como orientadora também. Então, na época, a ideia era fazer um doutorado sanduíche, que significa um orientador de tese aqui no Brasil, um orientador de tese na Alemanha, e não para defender na Alemanha, e sim para defender no Brasil. Tá? E eu fui estudar a cardiotocografia intraparto, ou seja, aquela realizada durante o trabalho de parto, sob a influência de anestesia peridural. No mestrado, o meu assunto de tese foi a cardiotocografia anteparto em gestantes normais no pré-termo. Inclusive, a minha filha, a segunda, ela foi minha primeira paciente quando ela ainda estava no útero da minha esposa, né? Então, eu acompanhava a gestação a partir de 25, 26 semanas, com cardiotocografia até o termo, né? E vi que realmente a cardiotocografia ela tem influência da idade gestacional fundamentalmente. Quanto maior a idade gestacional, mais a gente exibe os padrões de normalidade deste método de avaliação do bem-estar fetal. E na Alemanha, então, eu fiz esse fellowship, esse estágio, digamos assim, e eu participava, inclusive, dos plantões. Foi uma coisa até interessante, né, porque o staff se reunia todos os dias às 7h30 da manhã, numa mesa grande assim. Então participava não só o chefe, né, o catedrático, como também os plantonistas, psicólogo, parteira, todo mundo numa discussão de caso clínico. E aí eu me lembro bem que quando o professor ele propôs que eu desse plantão, porque eu queria dar plantão, por quê? Para conhecer o dia a dia, né? As madrugadas, os fins de semana, eu queria participar. Eu sei que havia uma certa resistência, porque na época já havia um desemprego na área médica relativamente alto, e aí uma ou outra pessoa achava assim que eu seria um certo estorvo, né? Já que tanto médico precisando de emprego e eu lá querendo concorrer, mas eu não ganharia nada, né? Eu ganhei apenas a bolsa do CAPES, né, durante esse 1 ano. A bolsa do governo alemão foi naqueles 6 primeiros meses em Staufen, né? Então eu tinha apenas a bolsa do CAPES e eu tinha também o salário aqui, como já professor, que eu era desde 88, da Escola Paulista de Medicina, e o salário também do Hospital Leonor Mendes de Barros, onde eu era chefe de plantão. Então, na verdade, como essas 3 entidades são federais, eu tive realmente uma redução da bolsa do CAPES, porque a CAPES também é federal, né? Mas isso me permitiu sobreviver na Alemanha e, inclusive, tem um aspecto interessante, porque há um incentivo muito grande do governo alemão para que os casais tenham filhos, né? E eu com 4 filhos, não é? Porque eu tinha os meus 3 filhos e também a Ivaneide, que era a guarda, era como se fosse uma filha. Eu tive o chamado Kindergeld, quer dizer, um dinheiro para cada criança. Então, cada criança eu ganhava um pouco mais de dinheiro, né? Então, isso acabou me fazendo sobreviver e ter até uma certa reserva quando eu voltasse para o Brasil, né? Bem, então acabou, o chefe lá manda realmente, né? Então ele impôs, digamos assim, a minha permanência nos plantões e foi uma coisa extremamente interessante, porque o profissional que fica na assistência ao parto vaginal não é o médico, é a parteira, chamada Hebamme, que seria uma midwife, né, em inglês. E essa parteira, ela tinha muito conhecimento, eu aprendi muito com as parteiras que estavam de plantão. O médico era chamado em algumas situações, como por exemplo, quando havia uma suspeita de depressão fetal pela cardiotocografia, então havia necessidade algumas vezes de fazer a coleta de sangue do couro cabeludo do feto, técnica desenvolvida por Zalin. Aliás, eu tive contato com o professor Zalin e também o professor Dudenhausen, que foi o meu professor lá, ele foi discípulo direto do Zalin. Então, o Zalin ele inventou em 1962
a chamada medicina fetal. Ele é um dos pioneiros da medicina fetal, quando se fazia uma avaliação do feto como se fosse um paciente, né? Então, essa incisão no couro cabeludo fornecia umas 2 ou 3 gotinhas de sangue em que se avaliava lá o estado ácido básico do feto, ou seja, o pH e todos os demais componentes do ácido básico, PCO2, base excess e assim por diante. Então, quando havia necessidade, através da cardiotocografia, por um padrão, digamos assim, suspeito de comprometimento da vitalidade fetal, é que era chamado o médico, porque isso era um procedimento médico, né? E eles tinham lá o analisador de gases sanguíneos do lado ali no centro obstétrico e a resposta era obtida em poucos minutos, tá? Então eu aprendi visualmente, né, essa técnica. Depois, quando eu voltei ao Brasil, eu consegui fazer alguns casos aqui no Hospital São Paulo e também lá no Leonor. Infelizmente é uma técnica que não pegou aqui no Brasil. Eu digo que essa é uma das minhas, né, sinfonias inacabadas, porque por N razões acabou não indo para frente. Lá também, durante os plantões, eu vi pela primeira vez o procedimento tocúrgico chamado vacuoextração, né? Essa ventosa que é colocada no couro cabeludo do feto, no período expulsivo, quando há uma suspeita de depressão fetal ou suspeita chamada também de comprometimento da vitalidade fetal. Essa técnica eu também aprendi visualmente, eu acabei não fazendo, né, a técnica lá, mas quando eu voltei ao Brasil, eu conheci o professor Guaraci Garcia, que fazia essa técnica. E nessas conversas ele me estimulou também a levar adiante esta sinfonia, e essa sinfonia eu acredito que eu acabei. Ou seja, eu acabei empregando isso, tanto lá no Hospital São Paulo quanto no Leonor. Infelizmente, por razões financeiras, né, isso acaba ficando difícil, porque os equipamentos são, digamos assim, descartáveis, né, e, portanto, são caros para o atendimento público. Eventualmente, a gente recebe doação, né, e os residentes acabam tendo essa oportunidade de fazer a vacoextração vaginal. Bom, então, essa primeira sinfonia que eu não consegui terminar, que é a análise do sangue do couro cabeludo fetal, a segunda, que é a vacoextração, mas uma terceira que eu também aprendi lá durante o atendimento, não só nos plantões, mas também como diarista, né? Eu ficava lá das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e os fins de semana eu tinha os plantões, além dos plantões durante a semana. Eu aprendi a fazer uma técnica chamada versão cefálica externa, né? Que é transformar uma apresentação córmica, ou seja, uma situação transversa, numa apresentação cefálica. Isso feito ainda durante o período pré-natal, ou seja, durante a gestação. Então eu vi muitas vezes fazer isso. Quando eu voltei ao Brasil, essa foi uma sinfonia que eu acho que deu certo, porque ela acabou, porque eu acabei não só sendo incentivado a realizar isso lá no Leonor, quanto aqui no Hospital São Paulo e também na clínica privada, nos hospitais, né? E acabei, acho que estimulei algumas pessoas a seguir isso. Então hoje, realmente, a versão cefálica externa, chamada VCE, ela pegou, tá? Era uma coisa que eu acho que deu resultado, deu frutos, tá? Bom, fiquei lá durante esse 1 ano na Universidade Livre de Berlim. Isso foi um divisor de águas, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Do ponto de vista pessoal, meus filhos falam alemão fluentemente, minha esposa também. E do ponto de vista profissional, realmente fazer essas técnicas que dão muito bom resultado e que eu tentei então trazer aqui para o Brasil. Terminado esse estágio de 1 ano na Universidade Livre de Berlim, eu voltei ao Brasil e aí, por problemas pessoais e profissionais, eu acabei não levando adiante a tese de doutorado. E, infelizmente, essa é uma coisa que eu costumo dizer assim, eu vou deixar para uma vida seguinte, uma vida próxima. Embora muita gente me pressione,
mas eu sou só um professor ME, né? Professor mestre. Bom, voltando ao Brasil, em 1991, eu tive que começar a trabalhar. Só o emprego público, os 2 empregos públicos que eu tinha não eram suficientes, porque a gente sabe o quanto um professor tem que fazer um voto de caridade, né, aqui no Brasil. Então acabei tendo que, no consultório, na época eu ainda não estava na Casa Moara, eu estava alugando espaço em outros consultórios. A própria professora Ana Maria Bertini me ajudou muito nessa época, porque ela me ofereceu o consultório dela para eu fazer não só consultas minhas, né, de planos de saúde, que eu tive vários, como também de cardiotocografia. Eu acabei comprando um equipamento junto com mais 2 colegas obstetras e a gente acabou fazendo então para os planos de saúde e eventualmente privados, né, pacientes privadas, fazia cardiotocografia. Depois acabei comprando a parte do aparelho dos 2 deles, acabei ficando com esse aparelho sozinho e eu acabei ficando conhecido com a cardiotocografia. Eu, modéstia à parte, sou uma referência nacional em cardiotocografia. Em 1993 eu fui contactado por uma empresa que é representante do aparelho aqui no Brasil. E aí eu comecei, junto com o professor Coríntio Mariani Neto, inicialmente, o professor Luiz Carlos João, fazer cursos de cardiotocografia. Mais adiante, se não me falha a memória, em 1995, o professor Guaraci Garcia se uniu a nós, então eu e ele fazemos vários cursos de cardiotocografia durante o ano. Já estamos aí quase chegando no 100º curso de cardiotocografia. Então, desde 1993, essa é uma outra, digamos assim, uma outra paixão, um outro amor que eu tenho, né? E, assim, o amor que eu tenho à obstetrícia é fundamentalmente em relação ao parto, tá? Tem várias coisas no parto que me encantam, né? Por ser homem, uma das coisas que me encanta é a dor do parto. E por ser homem, pelo menos nesta vida, eu não vou poder ter essa experiência. É uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. A gente está inserido num contexto que é muito mais relacionado a eliminar dores, né? Então, a nossa sociedade moderna, ela não quer saber de dor, né? Dor é uma coisa que deve ser combatida, evitada a qualquer custo, né? Isso sempre me chamou a atenção, principalmente a partir do final da década de 1990, começo da década de 2000 por um pouquinho, porque eu falava, gente, por que combater uma dor que é natural? Uma dor que vem com uma necessidade, com uma utilidade, para que esta gestante saiba que ela tem que parar de fazer algumas coisas, né? Ela tem que se concentrar numa atividade que é o trabalho de parto, né? Não é descanso de parto, né? Não são férias de parto, é um trabalho de parto, dá muito trabalho. Mas a dor é necessária, ela é útil para dizer que um bebê está chegando. Então, naqueles casos em que a gente deixa a gestante entrar, ou vou dizer, deixa o processo acontecer de maneira espontânea, por que combater essa dor, né? Eu costumo dizer assim, tem que dar um alívio. Essa parturiente, ela precisa ser apoiada, né? Ela precisa ter pessoas ao redor dela que a ajudem a enfrentar o trabalho de parto. É um enfrentamento. Na maioria das vezes, ela nunca passou por isso. Existem muitos mitos em relação à dor do parto, que geralmente, numa mulher que nunca pariu, são mitos construídos pela sociedade, pela família, pelos amigos e etc. Então, o medo da dor é que leva muitas mulheres a pedir operação cesariana, né? Quando, na verdade, não é uma dor insuportável e uma dor que a gente pode oferecer métodos de alívio, né?
Inicialmente, os chamados métodos não farmacológicos, como, por exemplo, a bola de fisioterapia, o banho, que pode ser tanto de imersão, o chuveiro, a ducha, quanto de aspersão, que é o chuveiro ou a ducha, quanto o de imersão, que é através dela ficar numa banheira ou numa mini piscina. A presença de um acompanhante de livre escolha dela, como, por exemplo, não só o parceiro ou parceira, mas também uma doula ou um doulo, que é um profissional capacitado para dar um apoio afetivo e físico para esta pessoa que está em trabalho de parto, né? A presença, então, de uma equipe afeita ao parto normal, que não tenha pressa. O processo, a gente mal sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina, não é verdade? Então não é possível ter pressa. É preciso que todos que estão envolvidos do ponto de vista profissional, quer seja doula, parteira, no caso enfermeira obstetra ou obstetriz, o médico obstetra, o médico pediatra, que na grande imensa maioria das vezes é o neonatologista, e também, por que não, o anestesista. Uma equipe que acompanha um parto, ela pode já ser formada, idealmente, durante a gestação, durante o pré-natal. Uma equipe mínima que eu considero adequada na assistência à gestante de risco habitual é, além da doula, da parteira, do médico obstetra e do pediatra, eventualmente a necessidade de uma psicóloga, de uma fisioterapeuta, também extremamente importante para orientar esta pessoa que está gerando um filho, né? E já no parto, aí realmente, além dessas pessoas, às vezes o concurso do anestesiologista. Não se pode ser contra a analgesia por duplo bloqueio, ou por RAC, ou por peridural. Não, ninguém pode ser contra, assim como não podemos ser contra operações cesarianas indicadas de maneira adequada. Agora, o Brasil, ele é campeão mundial de cesariana, né? E isso tem razões múltiplas, né? Existe, sem seguir uma sequência de prioridades ou de crescente ou decrescente, mas o médico tem muito medo de assistir um parto normal, porque o parto de evolução natural, ele obedece, como o próprio nome está dizendo, à natureza. E o médico não é formado para verificar, para atender uma pessoa que entra em trabalho de parto de maneira natural. O médico, ele é formado para agir na necessidade. Então, o melhor profissional que está mais habituado a atendimento ao parto normal é a parteira. Entendam aqui parteira como a enfermeira que se especializou em obstetrícia após a faculdade, ou então a obstetriz, que é aquela que fez o curso de obstetrícia, que seja do meu conhecimento, só existe um, que fica ali na USP Leste, em que desde o primeiro ano já é obstetrícia. Muito bem, então o melhor profissional, e esse é um ponto que eu julgo que me causa realmente resistências enormes dos colegas entenderem isso, é que não é o médico que é o maior, digamos assim, o melhor responsável pelo atendimento ao parto. Isso eu vi na Alemanha, não é? O médico era uma figura de passagem, como eu disse, quando havia necessidade de coleta do sangue do couro cabeludo, ou na hora do nascimento ele era chamado, ou então para fazer uma operação, né, quer seja cesariana, fórceps ou vácuo-extração, aí sim, o médico ele é formado para tentar curar, tentar salvar vidas. E é isso que esses procedimentos cirúrgicos tentam fazer, né? Diminuir riscos e salvar vidas. Mas o parto de evolução normal, natural, claro, tem risco. Ninguém pode dizer que um parto vaginal é isento de riscos. Só que o profissional responsável está errado, na minha concepção. Tem que ser a obstetriz. E, claro, com a necessidade, no caso de um parto hospitalar, é óbvio que é preciso de um médico obstetra que seja responsável por esta paciente, tá?
assim como um pediatra responsável pelo atendimento ao bebê, ao recém-nascido. Primeiro porque ele não está muito habituado com assistência ao parto de evolução normal, natural. Segundo, porque as denúncias contra ele são muito grandes na justiça comum e nos CRMs, né? Então, há muito mais chance de ter uma denúncia de um médico que teve uma complicação no parto normal do que uma complicação na cesárea, embora a gente saiba que a operação cesariana envolve mais riscos que o parto vaginal. Então, o medo de processo é uma coisa muito importante. Lógico que não há um interesse enorme dos hospitais para o parto vaginal, já que o tempo que se gasta num parto vaginal, numa assistência a um parto vaginal, é muito maior do que numa operação cesariana, né? Isso a gente vê nas maternidades, principalmente privadas, como há uma redução de internações no fim de semana, né? Quer dizer, se tenta fazer as operações cesarianas mais durante a semana ou até no sábado, e evitando, evidentemente, as cesarianas eletivas de madrugada, né? Então, tudo isso, conveniência do médico, conveniência dos hospitais, medo do médico e toda uma estrutura que nós temos em volta que é contrária ao parto, né? Costuma-se dizer se vendem as dificuldades, ou melhor, se criam as dificuldades para vender as facilidades, né? Em 2000, o Ministério da Saúde publicou um manual junto com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa entidade nacional, a FEBRASGO, e também a ABENFO, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes. Então, que seja do meu conhecimento, pela primeira vez, essas três entidades sentaram, né, e fizeram um manual que foi uma verdadeira revolução, que eu considero, sobre o parto, porque deu o nome de assistência humanizada ao parto, aborto e puerpério, né? O termo parto humanizado é um termo que teve uma resistência enorme no início, principalmente porque as pessoas se sentiam agredidas com esse termo, né? Humanizado, como assim? Eu sou humano, eu não atendo animais, né, de outras espécies, né? Ou então, eu não sou desumano, não é? Evidentemente, essas pessoas não entenderam qual é o escopo do chamado parto humanizado, né? O chamado parto humanizado é aquele em que você devolve para quem de direito, no caso a parturiente, o direito de ter um parto, ou seja, é dela as escolhas, ela é a protagonista do seu parto, e não os médicos e demais profissionais da saúde. Além disso, o parto humanizado é aquele que se embasa em evidências científicas robustas, quer dizer, evidências científicas obtidas, idealmente dentro da pirâmide das evidências, né, de revisões sistemáticas de ensaios clínicos randômicos, né? Depois passando para os ensaios clínicos randômicos e assim por diante, até chegar na base da pirâmide, que seria a experiência do profissional, o consenso de especialistas, que também é muito importante. Entretanto, esse tripé que a gente tem da medicina baseada em evidências, e isso acabou indo para a saúde baseada em evidências, ele diz que é necessário não só uma integração entre a experiência do profissional de saúde com as evidências científicas obtidas de forma adequada, honesta, né, sem conflitos, e também a expectativa do paciente. Então isso é um tripé, eu costumo dizer, como se fosse uma banqueta que tem 3 pés. Se uma delas não for de tamanho adequado, a gente cai da banqueta, né? Então isso que é parto humanizado, né? Devolução do protagonismo feminino no parto e também embasado em evidências científicas robustas. Hoje se fala em boas práticas. Eu acho que a gente pode também tentar substituir o chamado parto humanizado por boas práticas. Eu acho que é por aí também que se deve, mas o termo parto humanizado acabou ficando, digamos assim, consagrado pelo uso. Eu acho que em linhas gerais era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite do Laranjeiras e aqui na pessoa da Solange, acadêmica do 4º ano, pela lembrança do meu nome.
embora no convite tenha dito lá que a entrevista é com pessoas fundamentais na escola, não acho que eu seja fundamental, mas de qualquer forma agradeço muito e fiquem com Deus.